Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast, o podcast do Segundo Log, que está em comando do livro O Alienista de Machado de Assis, o grande Machado aí, que fez muitas obras e a gente vai falar sobre o alienista, O alienista, Casa Verde, entre outras coisas. Só lembrando, esse grupo aqui é formado por eu, Ítalo Barbosa, Wedia Chayane, Léo Nunes, João Gustavo, Anderson Emanuel, Larissa Rebeca e Mariana. Então, peço a você que, se você estiver curtindo, dá uma forcinha aí para nós, fala aí se você está gostando desse podcast, dê aí a sua nota, de 0 a 10 aí, para a gente ficar um pouquinho feliz, Então, a gente vai falar sobre o livro O Alienista. Lembrando que a gente está pegando da coleção É Só o Começo, do SESI e do CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que isso é uma versão adaptada do livro para os nossos leitores. Então, vamos iniciar. Após Simão Bacamarte conquistar respeito na carreira de médico na Europa e no Brasil, ele decide voltar à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. Após um tempo na cidade, casa-se com uma já viúva, Dona Evarista, uma mulher por volta de 25 anos e que não era bonita nem simpática. O médico a acolheu por julgá-la capaz de gerar-lhe bons filhos, mas ela acabou não tendo nenhum sequer. Certo dia, o Dr. Bacamarte resolveu se dedicar aos estudos de psiquiatria e construir na cidade um manicômio, chamado Casa Verde, para abrigar todos os loucos da cidade e região. Após o tempo, o local fica cheio e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo, os internos eram realmente casos de loucura e a internação aceita pela sociedade. Mas em certo momento, Dr. Bacamarte possuía enxergar loucura em todos e internar pessoas que causavam espanto. O primeiro delas foi o Costa, um homem que perdeu toda a sua herança emprestando dinheiro para os outros, mas não conseguiu cobrar seus devedores. A partir daí, diversas outras personagens serão internados pelo alienista. Enquanto essas internações vão se sucedendo e deixando a população da cidade alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito deprimida pela falta de atenção que o marido lhe dava, que voltando a sentir uma viúva novamente e ganhará do Dr. Bacamarte uma viagem para conhecer o Rio. Todos na cidade viam a volta de Dona Evarista a solução para as inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após ela retornar à cidade, Dr. Bacamarte continuou agindo da mesma forma. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso e o barbeiro Porfiro, que há muito almejava ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais pelos internos, a ideia de que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos. O movimento se enfraquece. Porfiro, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas, que no caso o barbeiro era conhecido por canjica. A população move-se até a casa do Dr. Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele de forma muito equilibrada e racional. Por um momento parecia que a fúria do povo havia sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista lhe dá as costas e volta aos seus estudos. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltos e Porfiro se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve então se dirigir até a Câmara dos Vereadores para destruí-la. Agora, com plenos poderes, Porfiro chama o Dr. Bacamarte para uma reunião. Ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados.
Outro barbeiro surge na história, o João Pina. Levanta-se e arma uma confusão tão grande que Porfírio é disposto, mas a história se repete e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece. As internações continuam de forma acelerada e até Dona Evarista é internada após uma noite sem dormir, por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Por fim, a cidade encontrava-se com 75% da sua população internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que sua teoria estava errada, resolve libertar todos os internos e fazer a sua teoria. Se a maioria apresentavam desvios de personalidade e não conseguiam um padrão, então louco era quem tinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseado nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade. Primeiro deles é o vereador Galvão. Ele havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores de serem internados. Assim, as intenções continuam na cidade. Outras propostas, porém, são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe que sua teoria, mais uma vez, está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde para o resto da sua vida. Vocês viram que no final ele praticamente acabou ficando na Casa Verde pelo resto da sua vida. Bom, praticamente todos estavam achando que quem era louco era o próprio Dr. Simão Bacamarte, e ele levantou essa teoria e praticamente fechou a porta da Casa Verde com ele dentro e morreu 17 meses depois. Ele foi enterrado na cidade de Itaguaí com muita solenidade, né? E deixando aí mais uma vez a Dona Evarista viúva novamente. Bem, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, fale pra gente, que a gente pode pegar outros temas, né? Outros livros aí pra gente fazer a nossa versão aqui do podcast. Você que é da ETE e quer ler esse livro, encontre-se lá na biblioteca, né? É bem pertinho aqui, praticamente vizinho. E você pode ir lá e pegar o livro do Alienista, e entre outros projetos que vocês viram em versão de podcast, né? Tem outros projetos realmente. E se você ficou curioso para saber um pouco mais da história do Alienista, vá lá e pegue o livro lá, que é muito bom. E eu recomendo, todos nós aqui recomendamos, tá bom? Então esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, muitíssimo obrigado por assistir e tchau!